Deus, nosso Pai, esteja presente sempre, né, nos nossos corações. Que a gente possa fazer um bom proveito do nosso trabalho da noite de hoje. Vamos pedir neste momento a bênção do Pai Celestial sobre todos nós e mais ainda sobre aqueles que a nossa irmã falou aqui durante as preces e radiações. Que todos possam ser beneficiados através dos nossos pensamentos fraternos e amorosos. Em nome de Deus, do Cristo da Caridade, está aberto o nosso trabalho da noite de hoje, o trabalho de palestra. Que assim seja. Hoje a gente tem a nossa irmãzinha Débora, trabalhadora da nossa casa, que vai fazer o trabalho para nós. Está contigo a palavra, Débora. Boa noite a todos. Aos internautas também, boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco. Que bom estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Que Deus nos abençoe a todos. Ele nos disse que onde estivesse, né, 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele ali estaria. E então agradecemos a presença de Jesus. Nós todos que estamos aqui viemos buscar dele essa paz interior. E então agradecemos e pedimos que Ele nos permita que os amigos luzeiros que aqui se encontram nos curem das nossas dores, dos nossos sofrimentos, a nós todos, encarnados e desencarnados. Numa conversa, Jesus dizia aos discípulos assim: é necessário que eu vá para preparar-vos o lugar. Simão Pedro indaga: se fores, com quem ficaremos? Pois só tu tens as palavras da vida eterna. Palavras da vida eterna. Nós sabemos que este lugar aqui, na Casa Espírita especialmente, é um lugar que nos abala um pouco. Por mais que a gente estude e busque nas obras e em Jesus o amparo necessário, sempre a gente fica, né, nervoso, trêmulo, porque é uma responsabilidade muito grande falar em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da doutrina dos Espíritos. Mas este lugar aqui é mágico e ele nos iguala. Então, às vezes, a nossa formação, a nossa patente, os nossos títulos não dizem nada. Nós aqui não somos o que somos aí. Somos apenas um condutor da palavra, desta palavra, a palavra da vida eterna. Então, muitas vezes, né, vocês vão ver, talvez, pessoas com sábias palavras na tribuna, né, dominando o português, o vocabulário, e outras vezes pessoas com uma simplicidade, com uma dificuldade maior de pronunciar as palavras. Mas isso não importa, porque esta pessoa é apenas um condutor da mensagem. E a forma que cada um recebe essa mensagem é que vai fazer a diferença. Então, é uma soma daquilo que eu digo com aquilo que vocês escutam. E à luz da doutrina espírita. Então, aqui
somos apenas pessoas de boa vontade. Refletimos então sobre as palavras do Cristo, as palavras da vida eterna, né? Jesus, ele falava ao Espírito, por isso é eterno. Ele não falava para o homem que estava lá quando ele esteve aqui. Ele fala para o Espírito. E as palavras de Jesus seguem conosco. A nossa vida é eterna. E é sempre hora, né, de trazer de volta, de acessar principalmente ao nosso coração aquelas palavras que um dia foram ditas lá, né, às margens do Tiberíades. Mesmo não sendo religioso, porque nós estamos aqui, não significa que a gente é uma pessoa religiosa. Às vezes a gente só está em busca, né, do lenitivo para a nossa dor, de um socorro espiritual. Mas quem de nós nunca ouviu, né, da boca de uma mãe, de uma avó, de um amigo, de um irmão e até mesmo de um estranho, uma palavra, né, vinda de Jesus? Quem de nós nunca? Mesmo os não religiosos, né? Às vezes aquela palavrinha da nossa avó, da nossa mãe, que fica ali, né, que nos traz a bênção e o bálsamo divino. E eu salvei algumas aqui que a mim dizem muito. Então, a primeira diz assim, que é lá de Mateus, capítulo 11, 28, 29 e 30. Ele diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Obrigada. Que lenitivo ouvir isso, que bom, que alívio que dá, né, para as nossas consciências, algumas vezes tão pesadas, angustiadas, magoadas, né, carregando culpas. Que bom saber que o jugo de Jesus é leve e que o fardo é suave, né? Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Ele traz a mensagem do amor, que nos consola, que nos iguala, né? Independe dos nossos remorsos, das nossas culpas. Ele ama a todos e ainda nos pede, né, que nós nos amemos também. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque Ele é o nosso modelo e guia. E Jesus está mais próximo. Ele esteve aqui, Ele deixou o mapa, né? Ele deixou o caminho, a direção. Não existe atalhos. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Entendemos, compreendemos e aprendemos e nos libertamos. Antes de orar, vá e reconcilia-te com o vosso irmão. Aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. São mensagens de Jesus que a gente vê por aí nos posts, né, no Facebook, na internet e, como eu disse, nas falas de todas as pessoas. Fala de perdão, fala de medida certa, né? Quando ele diz que nós somos o sal da terra, ele está querendo dizer que tem uma dose, que a gente tem uma dose, né, para ser certa. E que a gente pode ser luz do mundo, porque a gente pode ajudar. Sempre tem alguém precisando de alguma palavra,
de um abraço, né? E quando a gente faz isso de boa vontade, acende uma luz. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Ele está falando isso para a população do planeta Terra. Aqui é um grande hospital, nós todos somos doentes. Peçam e será dado, busque e encontrarão, batam a porta e ela vos se abrirá. Ele está nos dizendo, se movimenta, vai, dá um passo, vai para frente, faz alguma coisa, sai desse lugar. Haroldo Dutra é um palestrante espírita, e ele conta que tem, eu já contei isso, mas paciência, vocês vão ouvir de novo, porque para mim diz muito, né? Ele diz que parou num posto de gasolina uma vez e tinha um cachorro uivando, chorando, e ele ficou intrigado com aquele cachorro que não parava de chorar e perguntou para o rapaz que atendeu ele, por que o cachorro chorava tanto? E o rapaz disse, é que ele está deitado numa tábua e essa tábua tem um prego. Aí ele disse, mas e por que ele não levanta? Daí o rapaz disse, é porque está doendo o suficiente para ele uivar, para ele chorar, mas não o suficiente para ele levantar e sair do lugar. E às vezes, né, quantas vezes não somos nós assim? A gente fica ali chorando, reclamando, mas talvez não esteja doendo o suficiente para a gente se movimentar. Levanta, anda, né? Sai desse lugar. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Tenhamos fé, né? em Deus e em nós também, nas nossas possibilidades. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Todas estas são falas de Jesus, né? Sigamos os seus ensinamentos, os seus passos. Ele venceu e nos deixou a rota. Refletimos. O que estas palavras despertam em nós? O que está oculto nestas palavras, que as tornam assim tão marcantes? Porque nos mais desafiadores, nos momentos mais desafiadores, é neste mestre, né, que nós recorremos. Por quê? Quando a gente está no desespero, ai Jesus, ai meu Deus, né? Na maioria das vezes, não é porque somos religiosos ou porque temos fé, é maior do que isso. É como a criança na hora do tombo grita, socorro, mãe. Quando a gente vê, né, o perigo de perto, a gente pede socorro a Deus. Imediatamente é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Meu Deus! Então, é no poder transformador ao qual essas palavras foram expressas que Emmanuel convida a refletir neste capítulo do Fonte Viva, capítulo 59, né, que traz como título Palavras da Vida Eterna. E ele nos diz que todas as palavras de Jesus são de amor, de misericórdia e de perdão. E nas nossas palavras, o que é que a gente carrega? Uma palavra maldita é uma flecha lançada, já dizem os indianos, né? Que fere, que sangra um coração. Ele nos diz, nos ensina também que o verbo é a materialização daquilo que está no nosso pensamento. E o que é que está no nosso pensamento? Será que a gente pensa antes de falar? Será que a gente fala tudo que pensa? Nós somos
os produtores, os fabricantes do mal que existe em nós. E ainda, o Mestre nos diz: a boca fala daquilo que está cheio o coração. Eu acho que exige muito de nós, né? Fazer com que a gente pense naquilo que fala. É esse o trabalho de Emmanuel com esta fala do Simão Pedro e de Jesus. O Mestre nos diz, né? Por isso a doutrina nos convida sempre à reforma íntima. Reformar o que está interno, o que a gente traz, o que ninguém sabe, só nós. Quando a gente deita lá no nosso travesseirinho. É isso, é revirar isso, é abrir essas gavetas, é tirar tudo para fora, né? Deixar entrar um ar e rever, reorganizar, colocar de volta para dentro aquilo que realmente vale a pena, aquilo que realmente a gente precisa e quer guardar. Que maravilhoso quando conseguimos policiar as nossas palavras, né? E mesmo nas horas difíceis, conseguimos pronunciar as palavras de paz e de esperança. Que sonho! Porque eu acredito que não seja bem assim ainda. Na hora do desespero, a gente consegue paz e esperança? A gente entra junto e se desespera. Chico conta, né, que num voo que deu uma turbulência lá, ele se desesperou e começou o avião a balançar e ele pedindo socorro para todos os santos que ele conhecia. E Emmanuel aparece e diz para ele: que é isso, Chico? Que fiasco é esse? E ele disse: mas tu não está vendo? A gente pode morrer. Aí ele disse: mas então morra com dignidade. Então, né, pensemos sobre o que as palavras geram em nós. Ou melhor ainda, sobre o que elas geram nos outros, naqueles que ouvem as nossas palavras. Nós conseguimos entender de que fonte elas vieram e o que elas transportam consigo. Se a gente fizer essa reflexão naquilo que a gente diz, a gente sabe da onde vem e por quê e de que forma a gente pode mudar. Daí entendemos, né, que nós nos deixamos influenciar, né? Atraímos irmãos que pensam como nós. Então, quando a gente pede um socorro espiritual e o irmão diz assim: tu precisa fazer um tratamentinho, né, de desobsessão. Ai, eu tinha certeza que era um espírito que estava me atormentando. Na verdade, é nós que estamos atormentando os espíritos. Porque nós nos comportamos tão mal que atraímos eles. E eles vêm aqui. E eles são socorridos. E nós saímos fazendo as mesmas coisas. Então, é necessário que a gente, né, revisite, reorganize os nossos costumes, os nossos hábitos. Não é por acaso que o Cristo também é chamado de o Verbo Divino. O pensamento de Deus está no Verbo, na palavra de Jesus. O pensamento de Deus está na palavra de Jesus. É por isso que as palavras do Cristo são tão marcantes. É pelo que elas transportam o amor. É o amor que elas transportam. Elas têm uma missão. Elas vêm de Deus e não retornarão enquanto não cumprirem em cada um de nós a missão de nos ensinar a amar. Que bonito, né? Que maravilhoso, que bênção que a gente tem essas palavras que querem, que estão aqui para nos ensinar a amar. E é por isso que quando as escutamos, nunca mais a esquecemos.
nenhuma das palavras que a gente escuta, que são de Jesus, a gente esquece, fica lá no nosso inconsciente. E levaremos, né, para todas as reencarnações. Por isso são eternas. E é com essa potência extraordinária que Simão Pedro nos traz nessa feliz definição. E só tu, mestre, tem as palavras da vida eterna. Então, né, por que elas seguem conosco nesse ciclo secular, milenar, retornando a nós, nos convidando a novos planos de entendimento, de compreensão, a novos processos de transformação, nos enriquecendo a vida de reais valores, nós conseguimos entender melhor, sentir melhor, quando acolhemos no nosso coração as palavras de Jesus. Ficam claras de repente. E aí que a nossa conexão vai se fazendo mais profunda, mais íntima, estabelecendo um diálogo com Jesus, com o Divino Mestre. Agora não mais na hora do desespero, mas sempre, todos os momentos, a gente se conecta, a gente conversa sempre com Jesus e cria, né, essa linha que vai nos abrandando, nos moldando, nos transformando. Encontramos nas suas palavras da vida eterna a direção e o esclarecimento sobre a nossa responsabilidade por aquilo que passamos. A gente entende que é obra nossa, né? Que as dores, que as dificuldades, e enfim, tudo que nos acontece é resultado da nossa própria busca, da nossa caminhada, das coisas que a gente vai plantando e vem colhendo. Tem uma historinha no livro Contos desta e d'Outra Vida, de Humberto de Campos, que conta que Simão Pedro, numa ocasião, ele pedia muito para Jesus já desencarnado, que ele queria executar grandes obras, ele queria fazer coisas pela humanidade, ele queria mudar a vida das pessoas. E no outro dia, ele fez isso à noite, pedindo em prece, no outro dia bate lá, de manhã cedo, uma pessoa, um homem, estava embriagado, pedindo auxílio, e ele se enlouqueceu com o rapaz e disse: mas isso é hora de estar nesse estado? Mas vai achar o que fazer, vai curar esse porre. Mais tarde veio um assaltante querendo se esconder na casa do caminho lá, e ele de novo disse: mas tu acha que eu vou abrigar uma pessoa nessas condições, toda errada, de má vida? E correu com o assaltante. Mais tarde apareceu uma mulher, né, que vivia nas ruas e tinha a acusação de ser prostituta, e ele também dispensou a mulher. Na noite seguinte ele pediu de novo a Jesus, que ele estava precisando de trabalho, ele estava se achando tão ansioso. Então Jesus apareceu para ele, né, e disse: mas eu bati na tua porta ontem por 3 vezes. Pedro então cai de joelhos, né, e pede perdão pela sua pequenez. E aí tem lá a moral da história que diz assim: queremos às vezes ajudar e gostaríamos de poder salvar as pessoas da fome, da dor, dos flagelos, das catástrofes, das guerras, do abandono, da miséria. Mas ficamos esperando a gente ter recurso, tempo, meios para que a gente possa fazer isso, né? No entanto,
não vemos aqueles que batem à nossa porta e às vezes estão dentro da nossa casa. Emmanuel nos diz que o lar é a nossa principal oficina de trabalho. Quantas vezes, negamos o auxílio àqueles que estão dentro da nossa casa e pedimos a Deus, Agora, por exemplo, no meio de tanta tragédia que a gente tem visto e flagelos e tudo, a gente fica ali às vezes preocupado e pensando de que maneira a gente poderia ajudar. E às vezes tem um ali miserável no nosso lar, miserável de carinho, de atenção, de encaminhamento. E será que é justo a gente não atender? Então esta é a mensagem que o Simão Pedro traz para nós lá no livro do Humberto de Campos. E Jesus nos ensina, nos convidando ao trabalho, fazendo ao outro aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Esse é um mandamento de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Isso é um convite ao trabalho. Faça ao outro aquilo que gostarias que lhe fosse feito. Será que a gente faz, que a gente age assim, pelo menos pensa assim? Quando quiseres conversar comigo, quiseres a minha orientação, lembra-te de que o Evangelho tem a minha palavra. Quantas vezes a gente se desespera, abre o Evangelho ao acaso e leva uma relhada, que nem diz a Ionara, Quantas vezes? Jesus nos diz: o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Será que a gente entende a força, a potência, o poder destas palavras, que não passarão enquanto nós não nos transformarmos, enquanto nós não estivermos aptos, assim como Jesus almeja nos ver? Os discípulos perguntam a Jesus por que ele fala em parábolas, e ele responde: porque eles, ouvindo, não me ouvem, e vendo, não me veem. Eles são nós. A gente ainda tem dificuldade de ouvir Jesus e de ver Jesus. Ele acabou de contar na história ali do Simão, que ele teve 3 vezes na porta da mansão do caminho, como um assaltante, como um alcoólatra e como uma prostituta. A gente vê Jesus nestas pessoas, nestes lugares, a gente vê Jesus. Jesus é a supremacia de todas as virtudes. E ele nos diz, lá em Pedro capítulo 3, versículo 10, aquele que ama a sua vida e quer ter dias felizes, refreia sua língua do mal. Voltamos à palavra, não é mesmo? A palavra de Jesus é como uma semente na nossa consciência. Um dia ela brota e cresce, e então desperta em nós o seu real sentido, o seu real valor. Palavras de Jesus, palavras da vida eterna, porque nós somos eternos. E estas palavras não passarão, seguirão conosco, sempre, até que a gente tenha ouvidos de ouvir e olhos de ver com clareza a potência dos ensinamentos do Mestre. Para encerrar, eu queria ler um poema, acho que é poema, não sei se é, para mim é, que eu recebi essa mensagem do meu pai de Inciso, Joãozinho. Ele me mandou para nós todos, foi no grupo, mas eu acolhi no meu coração. E eu vou ler para vocês porque eu não sei declamar poesias, viu?
Então eu vou ler. E diz assim, um poema, são os versos feitos em cima da música Ando Devagar, vocês conhecem, todos conhecem, é um hino, né, essa música. E o rapaz fez uns versos em cima desta música. E ele diz assim: ando devagar porque já tive pressa. Pressa de ir embora, de largar tudo para trás, desistir da caminhada. Mas hoje não. Hoje ando que nem siriema no pasto, devagarzinho, medindo os passos, com a coragem para ficar e cantar a cada pôr do sol. Ando devagar no passo curto dos meus filhos, no passo lento dos meus pais. Porque se acelero o passo, corro o risco de deixar os filhos para trás. Não os ver crescer, desabrochar, virar flores. E se me apresso demais, posso perder, quem sabe, a última primavera dos meus pais, o último outono da vida deles, a última roda de chimarrão. Ando devagar para poder olhar por onde piso e assim não esmagar nada e nem ninguém, por causa da minha desatenção e da minha forma ainda egoísta de caminhar. Ando devagar para perceber o sabiá, cantador, o canarinho afinado, o João de Barro caprichoso, que com o barro esquecido no canto da estrada faz seu lar. Quero também ser assim, João de Barro da vida, que faz do barro que a enxurrada oferece as paredes de si mesmo, forjada no caprichoso trabalho e no efeito do tempo. Ando devagar para pensar um pouquinho mais antes de agir, escolher as palavras certas para não machucar ninguém, nem maltratar ninguém. Ando devagar, enfim, para ter tempo para refletir uma ideia nova, para sondar um caminho novo, para aquietar a mim mesmo uns minutinhos e poder escutar, quem sabe, no silêncio da caminhada, a voz que guia o caminho reto. Escutar, quem sabe, as palavras da vida eterna. Que assim seja. Obrigado, gente, pela atenção de vocês. Eu vou ficar bem pertinho dela para pegar um pouquinho da aura. Ela é minha mestra, gente. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a tristeza de que muito longe. Não sei a letra. Gente, elevemos os nossos pensamentos. Continuamos, né, com os nossos pensamentos elevados, pedindo a Deus nosso Pai que nos abençoe, que nos proteja e que esse passe que nós estamos recebendo, desde o momento das preces e radiações, ministrado diretamente pelos Espíritos, que nós possamos ser beneficiados na nossa saúde, na nossa doença espiritual que muitos de nós ainda temos, e que a gente possa, ao sair daqui, levar tudo aquilo que estamos recebendo em nome de Jesus. Muito obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. E em teu nome nós agradecemos e dissemos, assim seja. Obrigada. A Ionara vai passar os avisos para nós. Obrigada, querido. Obrigada. Devia ter combinado para ela trazer o violão, né?